Deixa eu mostrar aqui o Renan Santos. Ontem ele esteve, aliás, também no Canal Livre. Ele está mostrando a cara. A mídia está tentando vitaminar a candidatura dele, com base aí nesse tipo de falácia que nem esse sujeito da Folha de São Paulo. É impressionante. A Folha é um lixo e tem editores também que deixam passar textos em latim. A gente viu esse vexame recentemente. Mas daí a começar a tentar limpar a barra desse Renan e transformá-lo num fenômeno geek, seja lá o nome que você queira dar, que é fofo, são outros 500. Além de corrupto, vindo de uma família corrupta, com também acusações, inclusive de estupro, repito, ele curte o Bukele. O que significa curtir o Bukele? Ele mesmo vai falar aqui. Tá? Curte o Bukele? Eu curto os resultados dele. Eu não sei do que ele gosta, o que ele come, que time de futebol ele gosta. Mas o fato é que o que ele fez para enfrentamento do crime funcionou. Não é igual ao Brasil. O Brasil é um país maior, e institucionalmente falando, o Brasil é um país diferente. Dito isso, a ideia de impor lei e ordem e destruir não só o crime organizado, mas o aparato cultural ligado a ele, para mim isso funciona e nós precisamos fazer. O que é o aparato cultural ligado a ele? Isso aí não torna a coisa um pouco mais subjetiva? O cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. É que assim, do jeito que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem uma passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada no estado de exceção, em que o exército e as suas policiais vão entrar nesses bairros. Você, no meio dessa operação, você apareceu ali ligado a esses caras com investigações, foram pegando suas relações com esses caras, você tinha essa tatuagem, você foi detido. A maior parte dos caras que não tinham atuação política criminal direta foram soltos. E aí foi que sendo criado um espantalho ao redor do que ao redor disso. Mas, e Renan, e essas violações de direitos humanos? Cara, a maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Ou o fato de a gente perder de 35 a 45 mil pessoas vítimas de homicídio todos os anos. Então, isso é uma violação monumental de direitos humanos. Aí a gente pode falar, poxa, pode ter uma injustiça aqui ali. O Estado não é perfeito? Nunca será. O Estado brasileiro fica um cultor do SUS, um monte de gente morre na fila do SUS, o SUS também é muito mal administrado, e nem por isso estamos jogando o SUS fora. Então, um sistema que prenda esses caras num momento de guerra, um momento de exceção que a gente vai precisar derrotar esses caras, pode ser que tenha injustiças, e assim, provavelmente terá. São humanos fazendo coisas humanas. Dito isso, você vai ter que tomar uma decisão utilitarista. A decisão utilitarista é, vamos retomar essas áreas, vamos libertar as pessoas, aí depois, todo o aparato financeiro, tecnológico, administrativo, territorial, militar, das facções, somado, destruído, um novo arcabouço institucional para impedir que outras coisas surjam no lugar, a gente elimina esse assunto. O Bukele tá tocando isso. É assustador isso aqui, porque ele mesmo definiu, Suzana, como um estado de exceção. Se você está falando abertamente que você precisa tomar medidas excepcionais, ou seja, você está justificando que você vai prender. Tem alguns problemas no meio do caminho, que é matar criança, é isso? Ou você prender inocentes? É assustador. Agora, pior ainda, volto a dizer, tem gente passando pano para um discurso que, ouso dizer, é mais radical do que dos bolsonaristas, isso aí. Porque supostamente é racional. Ele é um pouco mais inteligente, porque não quer dizer nada também, porque aqueles caras são todos uns jumentos, mas ele racionaliza uma coisa que cabe perfeitamente em qualquer estatuto do Partido Nazista. Você precisa prender judeu, no meio do caminho você vai ter que prender uns poloneses ou outros, aí vai ter que matar alguns, mas é parte do jogo, porque você precisa cuidar do aparato cultural, que significa o quê? Você prender gente que tem tatuagem. Isso aqui é uma alternativa democrática? Esse cara está falando abertamente em tomar medidas de exceção. Tá? É terrível o que esse cara está falando. Estava na Band ontem no Canal Livre. Está aí defendido com um cara da Folha segurando um patinho de plástico. Pelo amor de Deus, diga lá. Assim, o que me parece do Renan Santos é exatamente isso, essa tentativa de embalá-lo, né, colocá-lo num lugar legal para ver se ele consegue puxar votos do bolsonarismo. E para puxar votos do bolsonarismo, ele tem que fazer esse tipo de discurso, porque senão ele não ganha votos do bolsonarismo, né? Essa política puramente liberal, puramente econômica, só tirar dinheiro de pobre, que é o que eles querem fazer, né, que é congelar, que é privatizar tudo, que é você congelar salário mínimo, que é você reduzir benefício social, isso não dá voto na classe trabalhadora. Isso não dá voto nenhum. Então, você precisa somar uma política cultural, você precisa acrescentar essas pautas, vamos dizer assim, mais populares,
principalmente na área de segurança pública, porque é aí que a extrema-direita consegue alguma coisa. Porque se eles vierem só com a agenda deles mesmo, que é uma agenda de ataque aos pobres, eles não ganham a eleição. Então, eles precisam pegar nesse calcanhar de Aquiles, digamos assim, que é o da esquerda, que é uma pauta que a esquerda geralmente costuma ter dificuldade de debater, e eles apelam para o desespero da população, porque a população, de fato, né, sofre muitas consequências do crime organizado, e aí a proposta dele é uma espécie assim, de fazer uma guerra aberta contra o crime. Agora, o que me chama a atenção, que é exatamente o que você colocou, que no fundo não é exatamente uma guerra aberta contra o crime, né? É uma guerra aberta contra os pobres. Inclusive, os criminosos são só os criminosos pobres, entendeu? Os criminosos que são pobres. Porque se você for olhar, por exemplo, eu vi esses dias, saiu aquela notícia, né, falando por aí que tinha saído o áudio vazado dele, dizendo que uma mensagem dele que ele usa cogumelos mágicos, né, e tal, que ele curte e tal, usar cogumelos mágicos, e assim, longe de mim ser proibicionista, eu sou contrário, eu defendo que a descriminalização das drogas no Brasil, essa é uma agenda da esquerda, mas veja só, ele é usuário de cogumelos mágicos, que tem uma discussão sobre se é ilegal ou não, se pode ou não usar e tal, mas, por exemplo, para a Polícia Civil do Distrito Federal é crime. É crime, não pode. Quem tem cogumelos, tráfico de drogas, teve operação no Pará, teve operação no Distrito Federal. Mas aí, como só quem usa isso aí, geralmente, está na varanda gourmet, é playboy, branco, aí pode, entendeu? Aí pode. Não, aí a gente é a favor. Mas para o usuário de crack, que é um cara que está em situação de vulnerabilidade social, que a droga é uma muleta, e não necessariamente que o cara está usando para se divertir. O cara está usando, porque quem já conversou com qualquer pessoa na rua sabe. As pessoas que moram na rua falam. Ninguém dorme na rua se não estiver drogado. Você não consegue dormir na rua se você não estiver completamente chapado. Por quê? Porque você está com frio, porque você está com fome, porque você está com medo. Então, assim, para você dormir naquele lixo, porque você está sujo, num lugar duro, você só dorme se estiver chapado. Então, a pessoa que está usando droga na rua, ela está numa situação de vulnerabilidade social profunda. E qual que é a política do MBL para as drogas de usuários de rua que usam crack? É internação compulsória para os caras, e eles, inclusive, Kiko, chegaram a defender que eles querem proibir a entrega de seringas para usuários de drogas, que evita a contaminação por HIV, que evita a proliferação de uma doença gravíssima, né, ainda muito grave, apesar de já ter um tratamento bom para isso, uma doença que até hoje não tem cura, e que e é um problema de saúde pública. Os caras são contra da seringa para usuário de droga de rua. Mas aí na varanda gourmet do MBL pode usar cogumelo mágico. Você pode ficar doidão na varanda gourmet. Na varanda gourmet, todo mundo pode ficar doidão. Mas na rua não pode ficar doidão. E aí, para essa questão do crime, eu acho que tem muita demagogia nesse sentido também. Porque aí, contra o narcotráfico, que eu não estou dizendo aqui que não tem que ter um plano de segurança pública voltado para isso, porque o narcotráfico controla não só o tráfico de drogas, mas controla também outras redes de crime no Brasil, combustível adulterado, como a gente está vendo, que é um pessoal que está enrolado com a direita, vamos lembrar aqui, quem tem relações com o crime organizado no Brasil explícitas é a direita brasileira, né, o Ricardo Magro, que tem ligação com o Cláudio Castro, que é amigo do peito do Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro para o Vorcaro. Os caras que estão amarrados com o crime organizado são eles, entendeu? Eles estão... Aí o Lula usa o boné lá, o boné CPX, o Lula tem relação com o tráfico. Mas o Cláudio Castro apertar a mão do Ricardo Magro, que vende combustível para o PCC, aí não tem relação com o tráfico, né? Mas, assim, para resumir, os caras têm uma política super agressiva para morro, favela, territórios de populações pobres, mas qual que é a política desses caras para esses crimes de colarinho branco? Cadê a violência? Cadê a necessidade de estado de exceção? Cadê a zero tolerância para essa galera do crime organizado de colarinho branco? Entendeu? Cadê a zero tolerância para cogumelos mágicos na varanda gourmet? Porque até onde eu saiba, se fosse partir para esse mesmo pressuposto do Renan Santos, o cara usa drogas ali, entendeu? Deve ter algum contato com traficante. Vai pra cadeia também, entendeu? Vamos prender a varanda gourmet também, sabe? Então, o que eu vejo é que, assim, no fundo, apesar deles terem esse apelo, dizendo que eles estão lutando pelo povo, para o povo, veja que toda a mira deles é sempre para a população pobre. Os caras só são tchutchuca com a burguesia,
com a Faria Lima, com os bancos. Gente, me desculpem, concordo, o crime organizado circula muita grana no Brasil, mas quem mais suga o povo brasileiro não é o PCC, é o sistema financeiro brasileiro. E isso está comprovado, né? Que saiu esses dias aí uma pesquisa mostrando que as famílias, de onde os bancos tiram mais lucratividade é das dívidas das famílias pobres brasileiras. Entendeu? Então, e essas famílias pobres que são afetadas pelo sistema financeiro não são só aquelas que moram na favela, é toda a classe trabalhadora brasileira. Então, esses caras tratam como se o principal inimigo da classe trabalhadora brasileira, o principal inimigo do povo brasileiro, fosse o crime e você fazer um sistema Bukele vai resolver. Quando eles são tchutchucas com Faria Lima, com o sistema financeiro, e são tão tchutchucas que a agenda dele todas é para favorecer essa gente. Porque o que eles querem é congelar a aposentadoria, por quê? Porque eles querem, porque é o que a Faria Lima está pedindo para eles. Então, assim, beleza, cara, você quer discutir segurança pública? Bora, eu estou de acordo. Eu não quero que a empregada e o pedreiro sejam assaltados na rua de celular. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso. Criança não tem que ir para o crime. Agora, o que exige você combater o crime em primeiro lugar? Tem uma presença massiva do Estado, investimento público, escola integral. E de onde a gente vai tirar o recurso disso se o Renan Santos está defendendo um Estado mínimo? Então, ele não está defendendo, no fundo, o segurança pública. Ele está defendendo uma agenda fascista de colocar pobre na cadeia e pronto, entendeu? Então, é uma falsa política de segurança pública. É pura demagogia e hipocrisia para ganhar voto. Porque se ele apresentar a agenda dele mesmo, ele não ganha nenhum voto. E estão normalizando o cara. É isso mesmo, Kiko. Muito bom.